E tem mais um comentário aqui do Compenge. E essa camiseta com essa frase, hein? Ele gostou aí do dinossaurinho. Foda-se opiniões. E aí é uma camisa da empresa, né? Pelo que eu tô vendo, né? E aí atrás tá escrito traga-me dados. Então, tá. Entendi. Agora faz sentido. Importante. Ainda bem que ele perguntou aí no comentário. Então. Não, e é até bom depois a gente falar como é que você... Porque quem olha assim e fala assim, a empresa não é séria. Até onde tem o equilíbrio do humor, sei lá, da diversão, da distração com o trabalho. Isso. Em São Paulo, o ambiente que a gente trabalhava de aviação era extremamente sério. Então era pesado, era um ambiente mais... até mesmo por conta do tipo de operação e do tipo de empresa. Então, acabava sendo... Chegava sexta-feira, você estava esgotado. E lá na empresa a gente tenta quebrar um pouco disso. Lá a gente não tem hora para entrar, não tem hora para sair. Então a gente trabalha puramente com o resultado. O seu entregável é esse? Tá bom, a gente não... você vai chegar às 8, você vai trabalhar de madrugada, você vai trabalhar na hora do almoço. A gente não tem quanto a isso, não. E principalmente a gente usa muito jogo durante a tarde ou durante o dia. Então às vezes você chega na empresa, tem metade da empresa jogando. Então o pessoal fala, nossa, então vocês não trabalham lá? Então tem muita gente que estranha, ou muita gente que chega lá e vê o ambiente. A gente tenta quebrar um pouco dessa seriedade e do próprio meio, jogando, até mesmo para aumentar como é que eu vou dizer? O entrosamento. O entrosamento, exato, da equipe, para nivelar. Às vezes entra um rapaz novo lá e ele não vai conversar comigo, alguma coisa ele não vai falar comigo. Porque... Aí, de repente, ele vem te dar um pau no Counter-Strike e resolve o problema. Exatamente, um xinga o outro, e aí acaba nivelando, então você facilita a comunicação depois em relação a isso. A gente tenta quebrar, mas tem alguns meninos lá que vão para entrevista e acabou falando para a mãe ou para o parente que lá na empresa a gente joga. Aí a mãe fala, mas lá o que eles fazem? E aí como é que o rapaz vai explicar para a mãe o que ele faz na empresa? O que é BI para uma pessoa que, totalmente leiga no assunto? Sim. Aí você fala assim, é como se fosse uma planilha. Aí a pessoa nunca nem viu o computador, não sabe o que é planilha. Então não consegue tangibilizar. Então, uma das maneiras que a gente tenta quebrar, agora a gente vai fazer uma festa interna nossa, a gente vai chamar os parentes, pai, mãe, irmão, esposa, lá para a empresa para explicar como é que é o ambiente, que lá a gente joga, mas literalmente explicar o que a empresa faz. Porque muita gente fala assim, o que você faz na empresa? Não consegue falar, até mesmo meus avós, como é que eu vou explicar para meus avós? Minha mãe, quando vai explicar para alguém o que eu faço, ainda também não entende direito. Então, a gente vai lá, literalmente, levar na empresa para tentar tangibilizar o que eles fazem e mostrar que o ambiente de trabalho lá não vou dizer que não é sério, mas a gente tenta quebrar um pouco essa seriedade do trabalho junto com o jogo. Descontraído, né? Descontrair, exatamente. Geralmente o pessoal fala, né? Mexe com o computador, quem é mais velho, né? Exatamente. Fica no computador. Então, formata meu computador aqui. Cara, exatamente. Normal. Quando eu trabalhava com desenvolvimento de software, era difícil explicar o que eu fazia, porque não tinha como eu pegar na mão e mostrar não, é isso aqui. Você não vai tangibilizar para alguém, então é muito difícil como é que você vai chegar lá. E a pessoa fala assim, o que você tá fazendo de tarde? Eu tava jogando videogame. Mas como jogando videogame? E como é que você vai explicar para alguém que você faz análise de dados? Você não consegue mostrar, você não consegue... Então, lá no dia a dia, a gente vai tentar levar para quebrar isso. E dá 5 minutos é o que você falou. Fala assim, você formata meu computador? Meu celular travou. Não, gente, não é isso que eu faço. Exatamente. Cara, e como é que você equilibra isso com a equipe? Porque isso é um grande desafio, né? Você dá liberdade, por exemplo, de hora de chegada, hora de saída, dá liberdade de... Tudo bem, é baseado na produção. Dá liberdade para ele dar quantas vezes me peguei preso num trabalho que eu não conseguia fazer? Não vai, não sai. Né? E a gente não podia jogar. Né? Pelo menos na maioria das empresas que eu passei não podia jogar. Algumas podiam, outras não. E a única saída que a gente tinha era ir tomar um café ou ir pro banheiro, né? Você vai sentar no trono, aí vem a ideia, você volta e resolve o problema. Exato, a cagada remunerada. Cagada remunerada, né? Dá uma relaxada, tem o pessoal que vai fumar. Fumar, ou vai pro cafezinho. Isso. Então lá a gente tenta cobrar assim. Você tem um painelzinho do BI de cada produção de cada um? Tem, exato. Tem? É assim que a gente legal. controla. Então a gente é muito, como é que eu vou dizer, muito sério na cobrança. Então a gente, nos resultados, se você tá jogando, eu imagino, se você tá jogando, você tá com o seu dia trabalho em dia. Exatamente. Então, lá é a própria cultural da empresa. Então eu tento
por mais bobo que possa ser o exemplo para eles. Uhum. Então, assim, eu vou ao máximo para ter os meus entregáveis no dia. E isso vira cultura da empresa. A gente tem a reunião diária ali de acompanhamento de demanda, a gente tem todo o painel de acompanhamento de tarefa dos pessoal, então a gente consegue controlar. E eles recebem remunerado baseado em produtividade. Então essa é uma maneira principal. Então, eu quero ficar tranquilo, não quero trabalhar. Não pega muita demanda, não pega muito cliente. Uhum. Então assim que a gente vai controlando. Quero ficar tranquilo, não pega muita demanda. Eu vou jogar o dia inteiro. Tá bom, você tá com essas atividades em dia? Não tá? A gente vai cobrando e consegue monitorar eles em cima disso daí. Vocês trabalham com metodologia ágil lá ou não? Não tem, literalmente não tem uma metodologia direta para isso, não. É muito mais, a gente tem como se fosse um painel de acompanhamento de resultados, subiu a tarefa, essa tarefa aqui vai ser concluída que dia? Tal dia. O cliente está sabendo? Está com o painel dele 100% atualizado? Então, lá para você ter ideia de volume de trabalho, a gente tem 80 clientes e são em torno de 110 mil robôs rodando por dia. Uhum. O que é esse robô? Esse robô é cada processo que tem de ir lá buscar o dado e atualizar. Então, tem cliente que tem um dado que atualiza 5 minutos a cada 5 minutos. Então, em 1 hora, 30 vezes. Então, vezes 24, 30 vezes 24, vai dar aí quase 700 vezes ao dia de atualização. Então, se a gente pegar todos eles, vão dar 110 mil atualizações dia. Então, a gente consegue acompanhar todo esse processo, dia a dia. Então, é literalmente nisso que a gente acaba pegando. Então, tarefa, acompanhamento, se o cliente está sabendo, se ele não está sabendo. A gente brinca que não tem problema dar erro, desde que a gente saiba primeiro. Uhum. Então, o cliente não pode olhar o painel desatualizado ou o painel com algum dado errado. Senão o painel entra em descrédito. Sim. Então, sempre que deu algum problema, a gente vai lá de imediato e avisa o cliente e já avisa um tempo estimado de resolução de problema. Uhum. Justamente para manter isso bem pautado. Então, não tem uma metodologia ágil ou algo do Sim. tipo. Eu perguntei isso pelo seguinte, às vezes o pessoal tá acompanhando quem não é do ramo, assim, nossa, os caras ficam jogando, como é que ele sabe se o cara tá com o trabalho em dia, se não tá? Mas existe um acompanhamento, como você bem disse, né? No mínimo deve ter uma reunião diária lá, o cara fala, vou fazer isso, isso e isso hoje, tô com tal tarefa em andamento, tem um painel lá com as tarefas em andamento, então é controlado, é a bagunça também, né, gente? O cara tá jogando lá assim, ninguém vai saber que eu tô com um monte de tarefa atrasada lá, tá jogando o dia inteiro. Não, o cara olha lá no Taiga lá, sei lá, no quadro que vocês usam lá, vai ter lá. A gente, às vezes você entra na empresa, tem um programando numa tela, na outra tela tá YouTube e aqui tá jogando LOL, alguma coisa no telefone. Então tá fazendo 3 coisas. Mas se ele tá tendo resultado, aí a gente acompanha pelo painel. Sim. É difícil saber se ele tá trabalhando, se ele tá jogando ou se ele tá vendo YouTube. Então, essa geração Z não é fácil, né, de acompanhar. Aí falei, cara, então deve ser gente bem nova. Eu até perguntar sobre isso. Porque às vezes os pais não entendem, então quer dizer que a maioria são novos, né? Exato, a média de idade nossa lá é 22, 23 anos. Tem quem trabalha lá que tem 18, deve ter uns 5, 6 lá que tem 18 anos. Mas o pessoal que fala, eu tenho problema com a geração Z me dá problema, eles são poucos, não tem resistência. Lá, eu vou ser muito sincero, a gente não tem esse tipo de problema. A gente tenta selecionar muito bem para entrar. Então, na hora de entrar na empresa, eu não contrato por currículo, eu contrato por perfil.